Fala galerinha, estamos aqui juntos mais uma vez para realizar aqui a nossa aula sobre emagrecimento para que você clareie aí um pouquinho das informações sobre como você está acelerando o processo de emagrecimento dentro do salão de musculação, por exemplo, tá certo, gente? Então, é o seguinte, vamos ser bem específicos no ponto, tá bom? Dentro do processo de emagrecimento é necessário que você que está praticando exercício físico atinja um nível ali, tá certo? De estímulo metabólico para que o seu corpo ele comece a gastar energia mesmo após o treino, tá certo? Então existem alguns estímulos específicos para isso. Um dos estímulos que acontecem é o nosso efeito EPOC, tá certo? Que é um efeito que acontece no nosso organismo a partir de um determinado estímulo metabólico que você consegue ali ficar até 48 horas gastando energia, mesmo não estando em atividade de exercício moderado a intenso, tá certo, gente? Então, galera, o que é o principal fator que faz com que a gente, nós, seres humanos, consigamos gastar mais energia, que a gente consiga metabolizar hormônios para que a gente possa estar gastando energia e queimando calorias, ou seja, eliminando a gordura, tá certo? Emagrecendo, tá bom? Déficit calórico, que é o que, gente? É o estímulo do VO2 máximo. Se você já fez uma avaliação física, se você já se submeteu a um teste de esforço de esteira, de Cooper, ou um teste ergométrico com um cardiologista, talvez você já tenha escutado falar sobre essa palavra, VO2 e VO2 máximo, tá certo? Que é a nossa capacidade de consumo de oxigênio. Então, o VO2 máximo é a máxima capacidade de consumo de oxigênio. Gabriel, explica um pouquinho melhor sobre o que é isso. Galera, é o seguinte, quando a gente está fazendo exercício, tá certo? O nosso corpo, ele consome uma determinada quantidade de oxigênio. Certo? Então, quando a gente vai ficando cansado, a frequência cardíaca ela eleva, a gente está ali aumentando o consumo de oxigênio. Com isso, os nossos músculos eles precisam de mais energia, tá certo? Precisam de mais substratos. Gabriel, o que é substrato? Carboidrato, proteína, gordura, tá certo? Então, se você consegue colocar o seu corpo em uma demanda energética de gasto elevado, equilibrado, você vai necessitar de mais energia para você suprir ali a sua necessidade. Você vai precisar consumir mais substrato. Então, tudo aquilo ali que vai estar de reserva energética no seu corpo vai ser utilizado como fonte de energia para você gastar aquilo ali, tá certo? Então, bora para a parte do treino? Bora lá. Gabriel, como é que o VO2 máximo vai servir para mim no meu treino para que eu emagreça, tá certo? Galerinha, quando você faz o teste de esforço, que você tiver ali o seu VO2, a gente vai saber o seu condicionamento, tá certo? Você vai saber o quão condicionado você está, se você está baixo, se está médio ou se está excelente, tá certo? Então, a partir da sua medida de VO2 máximo, o professor ou você mesmo, tá certo? Vai saber quais são as frequências cardíacas, certo? Que você vai estar podendo trabalhar em segurança ali, né, naquela oscilação de frequência cardíaca, entre sobe, desce, para que você esteja realizando o estímulo aeróbico, tá certo? Ou o estímulo anaeróbico, a dependendo da zona de frequência que você atinja, tá certo? Então, gente, todo mundo já ouviu falar que os treinos aeróbicos são os mais indicados para que você esteja realizando a lipólise, para que você esteja realizando a queima de gordura, tá certo? Por quê? Porque devido ao aumento do consumo de oxigênio, devido ao aumento da frequência cardíaca, é possível que você consiga chegar ali ao limiar, tá certo? De zona moderada a alta de frequência cardíaca, alto consumo de oxigênio e, consequentemente, esse estímulo de elevação metabólica vai fazer com que você produza mais hormônios, vai fazer com que você gaste mais energia e vai fazer com que você, no momento de recuperação, você continue gastando energia, tá certo? Então, será que você está fazendo realmente o treino aeróbio? Como é que você vai saber se você está realizando um treino aeróbio? A partir de um teste de VO2 máximo, tá bom? A partir de um teste de esforço e a partir da análise das frequências cardíacas. Porque o treino aeróbico, para mim, é diferente para você, meu colega, tá certo? Porque os nossos condicionamentos nem sempre serão iguais. Então, para mim, pode ser que a minha zona aeróbica, para que a minha zona de ativação metabólica, para que eu consiga queimar mais gordura, seja entre 150 a 160 batimentos cardíacos, correndo ali na esteira. E pode ser que para você ou para qualquer outro seja menos ou mais do que isso, tá certo? Então,
para você estar realizando de fato um estímulo aeróbio que ele promova aumento significativo do seu consumo máximo de oxigênio, é necessário que você faça uma avaliação prévia para que você tenha noção de em quanto de batimento você tem que ter no mínimo e no máximo para que você esteja de fato realizando um treino aeróbio, para que você esteja de fato promovendo, tá certo, o emagrecimento para você. Gabriel, a musculação não trabalha o VO2 máximo? Trabalha, só que como a gente tem muito descanso, como a gente tem muito tempo ali de movimento e execução, não temos um movimento cíclico, tá certo? Nas máquinas integradas de musculação, tá certo? Isso dificulta o processo de aumento do VO2 máximo, tá certo? Então, o que é que aumenta o processo de VO2 máximo? Ali, aquele estímulo, são os nossos circuitos, são os nossos HIITs, tá certo? São os nossos treinos de fartlek. Então, independente do método de treinamento resistido que você utilize, seja sozinho ou seja você personal trainer com seu cliente, veja se esse método está estimulando a produção de maior VO2, tá certo? Se você está conseguindo exigir ali de você mesmo ou se você está conseguindo exigir do seu cliente para que ele atinja o objetivo, que é o emagrecimento. Então, na dúvida, procura um profissional, nem que seja para ele fazer somente a sua avaliação física e te entregar o teu VO2 e dizer o seguinte: fulano, para você emagrecer e a gente ter a resposta metabólica correta, você precisa fazer esteira durante tanto tempo, dentro dessa frequência cardíaca mínima e essa frequência cardíaca máxima segura para você. E ó, taca-lhe pau aí, joga duro, intensidade no negócio e aí você vai começar a ter um trabalho metabólico equivalente e sustentável, beleza? Então, espero que tenha ficado claro que para você atingir o processo de emagrecimento saudável e duradouro, nós temos que trabalhar o quê? A maior capacidade de consumo de oxigênio, é cansar mesmo. É cansar mesmo, certo? É sair de lá, hoje foi pago, beleza? Então, na dúvida, se você quiser saber mais um pouquinho de como estimular esse consumo de oxigênio, pode tirar todas as dúvidas que você acha necessário ou procure um profissional de educação física da sua área, tá certo? Um forte abraço, gente. Tamo junto. Valeu. Um abraço do professor Gabriel. Valeu.